Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada, finalizamos aqui a parte de números racionais, falando sobre a representação decimal e a dízima periódica. E como a gente poderia, quais os métodos utilizados para você encontrar a fração geratriz da dízima periódica. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os números irracionais. E os números irracionais, aparentemente, eles se assemelham aos números racionais pela apresentação de números decimais, né? Só que a diferença dos números racionais para os números irracionais é que nos números racionais você tem números que se repetem, que são chamados as dízimas periódicas, né? Você tem aquela classe de números que são chamados de finitos. No caso, você tem números racionais, onde a fração ela vai apresentar um número decimal finito, e o decimal infinito, que é as dízimas. E os irracionais, eles apresentam esses números decimais de maneira infinita, só que eles não têm período, eles não se repetem. Então, os números irracionais, o que a gente pode apresentar aqui, né? Existem números cuja representação decimal com infinitas casas decimais. A gente sabe que nos racionais, né, aqueles números que apresentavam infinitas casas decimais eram chamados de dízimas. Certo? E eram chamados de dízimas periódicas. No caso dos irracionais, eles têm representação decimal com infinitas casas decimais. Mas essa representação ela não é periódica. Ou seja, não se repete. Por exemplo, o numeral decimal. Esse numeral aqui. 0,10, 10, 01, 001. Ou seja, você não consegue observar aqui período. Entendeu? Em que o número de algarismos zero intercalados entre os algarismos 1 vai crescendo. Ou seja, você tem aqui, né, aparentemente, não estou falando, como se tivesse um período, só que a situação é a seguinte. Você não tem aqui, ó, 101. Aí era para ser 101. 101. E você não tem isso. Você tem aqui um aumento no número de zeros, ó. E mesmo assim, isso aqui não representa um número racional. E muito menos uma dízima periódica. Ele representa um número não racional. Ó. Esse número representa um número não racional. Ou seja, se é não racional, é um número irracional. Aí nós temos aqui outros exemplos de números irracionais. A gente tem esse pessoal aqui, ó, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91, 011, esse 6,20, 200, 2000, 34,56, 789, tá ok? A gente tem exemplos aqui, exemplos notáveis. Raiz de 2,
Nós temos o raiz de 2. Temos raiz de 3. Temos o numeral π, certo? E etc. Tá ok? Então, os números irracionais não tem mistério aqui quando você vai observar um número e saber distinguir ele de um racional de um irracional. Tá ok? Chama-se conjunto dos números reais. Ó. Agora a gente está trabalhando com os reais. Ou seja, a simbologia é essa aqui, né? O dos irracionais, a simbologia é essa aqui, ó. A simbologia dos irracionais, já que estamos falando de simbologia, a simbologia dos irracionais é essa aqui, ó. Ok? Isso aqui representa irracionais. Agora, falando aqui sobre um novo conjunto, chama-se conjunto dos números reais, representado por esse R aqui, né, com uma barra. Aquele formado por todos os números com representação decimal. Ó. Representação decimal. Isto é, as decimais exatas ou periódicas, que são os números racionais, e as decimais não exatas e não periódicas, chamadas números irracionais, que é justamente esses números irracionais aqui, é justamente esse aqui que eu apresentei para vocês. Ó. Certo? Dessa forma, todo número racional é um número real, ou seja, os racionais, eles estão, isso aqui é a simbologia de contido, contido nos reais. Ou seja, os racionais estão contidos nos reais. Tá ok, pessoal? Ou seja, o conjunto dos racionais é o conjunto dos racionais é um subconjunto dos reais. Subconjunto. Depois eu vou apresentar para vocês detalhadamente a diferença de um conjunto e um subconjunto. Tá ok, pessoal? Aí o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, né? Ó, que além dos racionais que estão em R, né? Nós temos números como esse aqui que eu dei um exemplo para vocês, que esses números aqui são os irracionais. São os irracionais. Certo? Irracionais. Ou seja, todos eles estão contidos em R. Chamados números racionais. Se quisermos outros números irracionais, poderemos obtê-los, por exemplo, por meio da expressão. Ó. Então, a expressão aqui, raiz de P, ela é uma expressão que define a natureza dos irracionais. Tá ok? Ela define a natureza dos irracionais. Tá ok? Onde esse P aqui, ó, ele é um primo e positivo. O que é um número primo? P primo. P primo. Primo, número primo,
é aquele número que divide por ele e por 1, certo? Então, eu vou colocar bem aqui um exemplo. Vou colocar aqui um exemplo de primo. O número 7 é o número primo. Por quê? O 7 ele é dividido por 7 e o 7 é dividido por 1 também. Tá ok? Então ele é número primo. Outro número primo, o 2. O 2 ele divide por ele mesmo e divide por 1. Certo? O número 11 divide por ele mesmo e divide por 1. Certo? O 17 também é um exemplo de número primo, porque ele divide por ele mesmo e divide por 1. Tá ok? E se a gente observar o número 2 aqui, ó, o número 2, ele é o menor número primo. É o menor número primo. Tá ok? Então, como a raiz P define a natureza dos irracionais, ela define, e o P é um primo positivo, então são irracionais, certo? São irracionais. São irracionais. Todos aqueles números que têm raiz e dentro da raiz é um número primo. Outro recurso para a construção de irracionais é usar o fator de que se alfa é irracional e R é racional não nulo, então o somatório de alfa mais R, alfa vezes R, alfa dividido por R e R dividido por alfa são todos irracionais. Ou seja, se você tem um irracional, adicionado do número racional, o resultado é um irracional. Se você tem o produto de um irracional com um racional, você vai ter um irracional. Se você tem a divisão, de um irracional por um racional, o resultado da divisão vai ser irracional. Se você tem a divisão de um racional por um irracional, o resultado também vai ser um irracional. Ou seja, soma, produto e divisão de um irracional com um racional vai dar um irracional. Produto de um irracional com um racional dá um irracional. A divisão de um irracional com um racional dá um irracional. E a divisão de um racional com um irracional dá um irracional. Tá ok? Então a gente observa aqui que tem duas maneiras da gente encontrar números irracionais, certo? Tem duas maneiras. A gente tem duas maneiras de encontrar. É pela raiz de um primo, raiz de um primo, e esse aqui é o primeiro, né? E o segundo, que é o quê? 4
operações fundamentais. Quatro operações fundamentais. Tá ok? Aí a gente tem uns exemplos aqui, ó. A gente tem os exemplos. Raiz de 2. A gente tem os exemplos aqui. Raiz de 2. No caso, essa raiz de 2 está somada. Aqui você tem um irracional. E aqui você tem um número inteiro. Certo? Que esse número inteiro ele pode ser um racional. Você tem aqui um produto de um inteiro com um irracional, a de 2. Você tem a divisão de um irracional com um número inteiro. A divisão de um número inteiro com um irracional. Tá ok, pessoal? Ou seja, o resultado de todas essas operações são irracionais. Tá certo? Além dos racionais, destacamos em R três outros subconjuntos. Ó. Três outros subconjuntos. Temos os reais, no caso aqui real, é representado real pelo sinal positivo, é o conjunto dos reais não negativos. Ou seja, o conjunto dos reais não negativos são esses números aqui, ó. Reais Aí vai ser o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que entre 0 e 1 você tem 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Você tem também 0,01, 0,02. Ou seja, infinitos números entre 0 e 1, 1 e 2, 3 e 4, 3 e 4, 4 e 5 e infinitamente. Até o infinito. Tá ok? Só que positivos. Ou seja, nesse conjunto aqui você vai ter naturais. Ó, nesse conjunto aqui dos reais positivos, você vai ter naturais, você vai ter inteiros e você vai ter racionais. Só que todos eles, no caso naturais, é óbvio, né? Naturais são positivos, né? Mas você vai ter inteiros positivos e racionais positivos. No caso do R, com o sinal de negativo, conjunto de reais não positivos. Ou seja, você vai ter aqui os números negativos, né? Você vai ter um número de negativos. Menos infinito. Aí, menos 3, menos 2, menos 1. E assim sucessivamente. Nesse conjunto de reais, o que você vai ter? Você vai ter os números inteiros negativos e você vai ter os racionais também negativos. Você não vai ter os naturais, porque os naturais são apenas números positivos. Tá certo? E o conjunto dos reais não nulos. Esse aqui, ó, é aquele conjunto onde você tira o zero. Exclui o zero. Exclui o zero do conjunto. Tá ok, pessoal?
Então, na próxima aula, eu vou falar para vocês aqui, ó, sobre a parte de operações nos números reais, né? Que essas operações elas já foram apresentadas para vocês em aulas passadas. Adição, subtração, multiplicação e divisão, tá certo? Mas aqui a gente vai especificar elas para o conjunto dos reais, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e volto a dizer, dúvidas, deixe nos comentários, tá ok, pessoal? Se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com seus amigos. Vocês financiam o projeto e o canal.